Meus irmãos, vocês aguentam ainda me ouvir? Sei que eles falam bastante, eu falo muito mais. Agora a gente está se controlando, porque se deixar 2 horas para mim é pouco. E olha que eu tenho ainda vergonha de falar em público, hein? Mas vamos lá. Primeiramente, como eu já disse, a gente tem tratado a área emocional. Quem é o profissional que trata a área emocional? Bom, meus irmãos, eu quero a participação de vocês. Vocês estão na casa ainda? Psicólogos, psiquiatra, isso mesmo. Meu irmão, por favor, você coloca para mim lá, por favor. Pois bem, o porquê dialogar faz bem. Alguém conhece o Augusto Cury? Um dos maiores psicólogos do Brasil. Não só do Brasil, mas reconhecido em 70 países. O homem tem nome, né? E eu leio bastante livros do Augusto Cury. E um desses livros, eu até aconselho os irmãos a lerem, mas leem esses livros, tem até que ele fala quais são sobre Jesus. Só que é o lado psicológico. A gente tem que começar a entender. Quando eu li também eu fiquei meio assim, mas depois eu fui para o lado psicológico e entendi os livros dele. E um desses livros, ele vai relatar que a depressão não pode ser evitada. O que os irmãos entendem sobre isso? O que os irmãos acham quando eu falo isso? A depressão, você que teve depressão, poderia ser evitada? É isso aí que eu queria, esse foco que eu queria entrar. Pela medicina. Por quem? Pela medicina. Os psicólogos, eles falaram, não tem como evitar a depressão. E muitos ainda falam que ela não tem cura. Graças a quem? Aleluia. Nisso, sabe o que eu fiz com esse livro? Está aqui na parede. Eu falei, não aceito. Eu fui mesmo, irmão. Eu catei o livro, está aqui na parede. E eu gosto de livro, hein? Eu falei, eu não aceito isso. O Deus a qual eu sirvo, Deus, e aí? Não tem como evitar uma depressão? Não tem como curar literalmente uma depressão? Aí eu fui buscar quem? O Senhor. Bom, eu orei, busquei mesmo. E eu sou fruto de uma depressão, tá? Se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma depressão, tentei me suicidar e o Espírito Santo falou comigo. Graças a Deus eu estou aqui. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor me curou. Como que não pode ser evitada e como não pode ser curada? Aí eu fui para onde? Para o GPS de Deus. Aleluia. E Deus falou comigo. Então tudo que eu falar aqui, irmãos, por favor, entenda, é psicológico. É lado psicológico. A Bíblia tem um lado espiritual, tem um lado emocional, tem em todas as áreas. Mas eu quero tratar hoje a Bíblia num lado psicológico. Eu quero que os irmãos entendam. Para mim é um pouco difícil falar, porque nós estamos acostumados com o quê? Com o espiritual, né? Quando a gente vai tratar uma área totalmente diferente dentro da casa, a gente fica meio assim, com medo. E os irmãos não entenderem, por favor, me pergunte. Tá bom? Que eu quero que os irmãos entendam isso aqui. Vamos lá. João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Todos nós conhecemos essa passagem. Quem não conhece a passagem onde Jesus foi até Samaria? Falar com quem? Quem é bom de Bíblia aí? Quem lê Bíblia todo dia? Ou pelo menos com quem que Jesus foi falar? Com a mulher samaritana. A mulher samaritana. Pois bem, vamos lá. Versículo 4. Era necessário passar por... Quando nós conhecemos o texto vai falar o quê? Que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existia o que naquela época? Um preconceito. Eu sou judeu, você é samaritano, você é o resto. Eu sou a elite. Não era assim? Era bem assim, na linguajar de hoje em dia. Só que Jesus era o que? Samaritano? Jesus era o que? Judeu. E o que o judeu foi fazer em Samaria?
que um judeu da elite foi fazer em Samaria? Quebrar preconceito. Aqui eu entro num contexto no século atual. Se entrar alguém diferente do nosso costume, eu posso usar assim, um homossexual, se entrar aqui dentro, uma grande maioria vai começar a olhar para ele assim, ó. Não é? Preconceito. Apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, sedes meus imitadores como eu sou de? Se eu quero entender, se eu quero fazer parte da vida do reino de Deus, eu tenho que ser como Cristo, correto? Jesus não teve preconceito. Por que eu, ao entrar no homossexual, tenho preconceito? Primeira ferramenta, eu tenho que entender que aquele homem ou aquela mulher que está naquela situação é imagem e semelhança de Deus. Por mais que ele não esteja servindo aqui dentro, ele é imagem e semelhança de Deus. E não só serve para um homossexual, serve para um alcoólatra, um drogado e assim por diante. Se eu olho com desprezo, eu estou olhando a imagem de Deus com desprezo, eu estou desprezando Deus. Ah, mas espera aí, Rodrigo, ele está nessa situação, porque o inimigo tem tentado desvirtuar aquilo que Deus fez, para tentar afrontar quem? Se eu, que sou representante de Cristo aqui na terra, começar a olhar com preconceito, eu estou sendo filho de quem? O real sentido do evangelho hoje é ser como Cristo. É olhar as pessoas lá fora que me perseguem e dizer, você me persegue hoje, mas eu oro por você porque você é imagem e semelhança de Deus, eu não quero que você vá para o inferno. Primeira ferramenta que nós temos que ter para quebrar os preconceitos é olhar o próximo como a nós mesmos, como a imagem e semelhança do Altíssimo. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que olhar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Jesus olhou para aquela mulher diferente do que os judeus olhavam para os samaritanos. Jesus entrou na vida daquela mulher porque ela tinha um problema de relacionamento. Porque se nós olharmos o texto, vai dizer que a mulher passou por 5 relacionamentos, e o que ela estava agora, então, que é um sexto, correto? Não era o marido dela. Meu irmão, numa época que divórcio era algo raro, que era inaceitável. Uma mulher que está no 6º relacionamento, consegue ter um relacionamento, como que eu posso dizer assim? Fácil com outra pessoa? Ela tem facilidade em se relacionar com outra pessoa? 6 relacionamentos. Só que Jesus, por amar tanto o ser que criou, ele vai lá e diz assim, eu vou começar a mudar a sua forma de se relacionar. Porque se nós olharmos no versículo 9, por favor, versículo 9 para mim, por favor. Ó o exemplo que essa mulher não sabia se relacionar com as pessoas. Disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Tá aí. Olha só. Um homem, eu quero usar essa palavra, tá bom? Não se ofenda. O homem da elite vem até a nós, vocês que são todos empinados, vem até a mim pedir água. Você está necessitado? Você não é elite? Olha só a forma que ela já trata Jesus. Só que no versículo 9, não precisa pôr não, Jesus vem quebrar os preconceitos. E a mulher começa a entender, porque Jesus vai direto na necessidade. Qual é a necessidade da mulher? Vamos lá, versículo por favor, o 13 e o 14. Jesus respondeu, disse-lhe, não, calma aí, desculpa. Eu me perdi um pouquinho aqui. É isso mesmo. Qualquer que beber desta. É isso mesmo. Jesus foi direto na necessidade da mulher. Qual é a necessidade da mulher? Naquele momento. O quê? Pegar água. O que Jesus diz?
Jesus, a necessidade da mulher é o quê? Por favor, todo mundo, a necessidade da mulher é o quê? Jesus disse o quê? 14, por favor. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher ficou, opa, peraí. Mas eu não vou pregar sobre esse texto, porque você já conhece muito bem. Mas Jesus foi na necessidade da mulher, que era a água. Entenda, que quando nós estamos vou usar você, posso usar você? Como é o seu nome? Não entendi. Nossa, meu Deus, que nome difícil. Dini, por favor. A Dini, ela está com depressão. Eu sou íntimo dela. Como que eu faço para ajudar ela? Primeiro ferramenta que Jesus nos dá é saber observar. É um fruto da sabedoria. Eu começo a observar ela e vou direto na necessidade que ela precisa. Se eu quero ajudar alguém que está com um problema emocional, eu tenho que ir na necessidade da pessoa. Como que eu faço isso? Ela não fala. Observa. Você não é íntimo da pessoa, você conhece a pessoa. Comece a observar. Jesus observou que ela necessitava de água. E ele deu o que para ela? Água viva. Ele transformou a necessidade da mulher. Não é à toa que depois, quando Jesus chegou, ela diz você em alguns versículos. Versículo 11. Ela diz você, em outras traduções, Senhor com letra minúscula. Mas aí quando ela entende quem era Jesus, ela já diz Senhor com letra maiúscula, reconhecendo a soberania do Senhor. Quando você entender a necessidade do seu, ele vai começar a te olhar diferente. Ele vai começar a se abrir para você. Entende? Primeira ferramenta: observe a necessidade do outro. Amém? Pois bem, nisso, Jesus, ele nos propôs uma vida, como eu posso dizer assim? Uma vida maravilhosa. Eu vou usar essa palavra. A vida que Cristo nos propôs é fora do que o sistema nos oferece hoje. E em João, capítulo 7, do 37 ao 39, quem tem caneta, se quiser marcar, é base bíblica, tá? Eu gosto de entrar dentro da base bíblica. Versículo 37 vai dizer assim, ó: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. De novo nós estamos falando de água. Os irmãos vão entender o porquê de tanta água. Estou chegando lá já. Sabe por que Jesus estava falando isso? Nós sabemos que os judeus têm muitas festas. E no último dia, imagina, tá o povo de Israel festejando. No último dia, Jesus se levanta no meio da multidão: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Muitos iam olhar: esse cara está louco? Mas Jesus, sabe o que ele estava dizendo? Vocês hoje estão festejando, estão felizes, só que amanhã, quando acabar as festas, vocês vão voltar para a sua rotina de depressão, de tristeza, de humor deprimido. Só que eu tenho algo muito além do que essa festa passageira. Porque nós conhecemos pessoas que vão em bares beber, em outros lugares se drogar, porque eles querem preencher um vazio. São as festas que o sistema propõe. Só que no outro dia, quando passar o efeito, volta para a realidade. Só que Cristo vem trazer algo diferente. Se você quer sair dessa rotina de tristeza, venha a mim e beba. Eu tenho a solução para os seus problemas emocionais. Os irmãos querem saber onde está a cura? Onde está a prevenção da depressão? Não? Vocês não querem saber? 38. Pois as escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A partir do momento que eu conheço a Cristo, e permito que Ele faça morada em mim, eu já não sou mais refém dos meus pensamentos, pois entendo que Cristo é a verdade, e a verdade está na palavra. João 1:1. Sendo assim, devemos pensar como Cristo pensa. E para chegarmos ao nível de pensamento, pensar como Ele, temos que examinar a sua vida, a conduta, a forma de falar e agir, e se portar mediante as crises e dificuldades, oposições e momentos bons que Cristo passou aqui também. Se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero fugir dos meus pensamentos negativos, da minha forma de não entender a vida, por que eu vim aqui na terra, como o Lucas disse, eu tenho que examinar Jesus, é o melhor exemplo que passou aqui na terra. Meu irmão, você que é porteiro, eu posso? Você, é sua esposa? Você acorda de manhã, o porteiro entra mais ou menos umas 6 horas, né? 12:36. Você acorda 4 horas da manhã, a esposa tem um desentendimento com ela, você já vai daquele jeito. No meio do caminho, por você ter brigado com ela, um guarda vem, você esquece de pôr o cinto, um guarda te paga e te dá uma multa, você já está como com a cabeça? Você chega no seu trabalho, muitos não vão te dar bom dia, e às vezes, o que vai gerar na sua cabeça? Muitas vezes, você vai descontar no outro, você vai se estressar. A maioria das pessoas, eu coloco 99% das pessoas, atrai tudo que é externo para interno. Tudo que acontece do lado de fora não tem nada a ver com isso aqui, ó. Você não pode trazer o de fora para dentro. Tem que sair de dentro para fora. Entende? Se aquilo está te prejudicando, se alguém não te deu bom dia, amém. Cristo foi crucificado pelos próprios judeus, mesmo assim ele continua amando. Quem somos nós? Porque tal fulano me deu bom dia, eu vou fechar a cara. Ah, mas me perseguem num serviço. Amém. Eu vou orar por você, para você ser transformado e salvo. Externo não tem nada a ver com o interno. O interno tem que fazer a diferença, não o externo. Porque as pessoas sofrem porque carregam as coisas de fora para dentro. Jesus não sofria porque ele sabia que o outro, que a sua esposa pode errar com você, ela é ser humano. Nós depositamos muito no próximo, no outro, só que esquecemos que ele está sujeito a errar. E nós criamos tanta expectativa no outro e se frustramos. Aí serviço não acontece, sabe, muitas coisas, o meu filho não obedece, a porta de emprego não é aberta. Aí nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Só que Deus já deu o melhor, o seu filho, que nós queremos mais o quê? Esse que a gente tem que começar a entender. Mas e daí, tá bom. Eu sei que isso são os princípios para se evitar uma depressão. Mas e quem está lá fora e não sabe disso? Ou muitos que estão aqui dentro e não sabem ainda? A água viva que Jesus está dizendo está no versículo 39. Naquela época de Jesus, ele era a água viva. Só que Jesus não está mais entre nós. E agora? Quem que é? Jesus está à destra do Pai. Quem que é a água viva? Quem que é agora? O pastor eu não vou perguntar, que não vale. E aí? Você que teve depressão e foi curada, onde a medicina falou que você não tinha cura, quem que te curou? Não, Jesus está no céu. Quem? Tá aí. Quem que é? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo
é o consolador, é o remédio para a depressão e o caminho para se evitar a depressão. O Espírito Santo. Sabe por que os médicos não sabem? Sabe por que eles falam que não tem cura? Porque eles não conhecem o Espírito Santo. Porque se conhecesse, agora vai entrar o tema, dialogar faz bem. Vocês entenderam que o remédio para se curar uma depressão é o quem? E para se evitar? Espírito Santo, é o caminho. Porque ó o que o versículo 39 vai dizer. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele cresce. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então assim, naquela época era quem? Jesus. Agora Jesus está glorificado. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Enviarei quem? O Consolador. Então tudo que nós precisamos, é com quem que nós temos que conversar? Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhecia a nossa fragilidade. Eu estou adiantando muito, mas eu preciso falar isso. Jesus conhecia a nossa fragilidade humana. Ela sabia, como é o nome da irmã? O nome do irmão? Sidney. Jesus sabia que a Alessandra podia entristecer o Sidney. E talvez o Sidney ficaria meio que... Só que Jesus não está mais aqui. O que Jesus pensou? Vou enviar um com a mesma essência que a minha. Com o mesmo amor que eu tenho, eu vou enviar um. Que quando a Alessandra entristeceu o Sidney, o meu Espírito Santo, que conhece muito bem o Sidney, vai ajudar ele a entender a Alessandra. Os irmãos estão entendendo? Eu estou sendo bem claro com os irmãos? Aí, eu quero mostrar para os irmãos como o Espírito Santo age. Eu estou indo do começo para o fim, do fim para o começo, mas está dando certo. Eu quero mostrar para os irmãos como o Espírito Santo age. Lembra que o tema é o quê? Dialogar faz bem. E eu quero mostrar para os irmãos como o Espírito Santo age. Se os irmãos quiserem anotar, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e do seu verso 29 ao 39. Quem não conhece a passagem do eunuco? Vamos lá, versículo 39. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se desta carruagem. Temos 3 personagens aqui. Quem é o primeiro? O Espírito. O segundo, Felipe. E o terceiro, o eunuco. Perceba bem, olha como que as coisas começam. Primeiro, o Espírito que conhece o interior de cada um de vocês. E existe o Felipe, o homem natural, correto? E tem o eunuco que não está entendendo o que lê. Os problemas emocionais acontecem na minha vida e na sua vida quando nós não entendemos isso ou aquilo que acontece na minha vida. Eu sou exemplo disso, porque todos os meses acontece algo que não fui eu que provoquei. E se eu não tiver estrutura emocional, eu já teria voltado para a depressão. Só que eu entendo que se não fui eu que provoquei, eu tenho que ficar sossegado, porque isso é para o meu amadurecimento, correto? Se eu provoquei, eu vou ter que arcar com as consequências, mas se não fui eu, amém. Nós temos que entender isso. Só que é algo que está acontecendo externo. E o eunuco não entendia o que estava lendo. Quantas das vezes a gente não entende o porquê da falta de emprego, ou porquê de uma esposa que foi embora e o cara lá fora vem para a igreja achando que vai ser a solução dos seus problemas, é eu aceitar Jesus e a esposa volta. Sendo que o reino não é isso. O propósito de Cristo é nos levar para o céu, correto? Lógico que se ele voltar para a casa de Deus
servir a Deus, Deus pode fazer uma obra e trazer a esposa dele. Só que o foco não é esse. Quando eu não entendo, eu preciso de alguém que me explique. E o eunuco não entendia o que estava lendo. Ele não entendia. Deus usou quem para explicar para o eunuco? Não, ele usou Felipe. E eu quero dizer para os irmãos aqui, quem é o Felipe aqui da casa dos irmãos aqui? Quem usa o pastor? O Espírito Santo usa qualquer pessoa? Usa. Por que não? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, como que ele não usa? Está aí o preconceito nosso, achando que o Espírito Santo não usa. Quando ele quer falar, meu irmão, ele usa até mesmo um bêbado. Por mais que ele não serve a Deus. Lembra que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele pode não estar exercendo o seu direito de príncipe aqui dentro, porque nós somos príncipes, correto? Se Deus é rei, nós somos príncipes, somos filhos de Deus. Ele pode não estar exercendo a sua função de príncipe. Só que se o Espírito Santo precisar usar um homossexual para falar com você, Sidney, ele usa. Depende da necessidade. A gente tem que começar a entender isso. E ele usou quem? Felipe no momento. Meu irmão, preste atenção. O Espírito Santo é o remédio para evitar a depressão. É o remédio que cura a depressão. Ele vai usar pessoas para te auxiliar. Só que quando o Sidney, acabou de brigar com a esposa, tomou uma multa, às vezes até bateram no seu carro, você chegou em casa, você chegou no serviço, o patrão tá lá, ó, Sidney, ó, preciso de produção. O Sidney tá daquele jeito. Aí vem uma irmã, vamos supor que você não conversa muito com ela. Ela chega, oi Sidney, tá tudo bem? O que o Sidney vai falar? Muitas das vezes não. Sabe o que você vai falar? Tá tudo bem. Não quer? Tá tudo bem. Tudo bem, sabe por quê? Porque você quer que a menina, ó, tá errado. Tá errado. Porque às vezes o Espírito Santo está querendo usar essa pessoa para te ajudar no seu problema atual e você está dispersando. Provérbios, eu vou provar para você. Provérbios capítulo 15, 22. Provérbio 15, 22 vai dizer aqui, ó. Os planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Quem é o conselheiro nosso? O Espírito Santo usa quem? Pessoas. Se eu desprezo, talvez eu possa estar desprezando um conselho que o Espírito Santo está usando a pessoa atual. A gente tem que, às vezes, analisar. Só que, como que eu sei se é o Espírito Santo? Se o conselho não vem baseado aqui, meu irmão, descarta. Nós conhecemos e a verdade nos... Se eu conheço a verdade, se o Espírito Santo está nessa pessoa, vai bater com isso daqui, ó. Se não bater com isso daqui, dispensa. Amém? Vou terminar. Vou fechar aqui. Quando o eunuco entendeu isso, ele permitiu. Lembra que eu preciso permitir que a pessoa me dê conselho. Ele permitiu. E a vida dele foi transformada. Ele viu a água e falou, para a carruagem, está água aqui. O que me impede de ser batizado? Água novamente. Quem me impede? Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Quem me impede? E a partir daquele momento, o Espírito Santo usou Felipe, o batizou e Felipe, ó, porque a glória do Espírito Santo não é do homem. Amém? Temos que entender que o Espírito Santo nos usa, mas a glória sempre vai ser dele. E o eunuco entendeu. E a partir daquele momento ele ficou feliz, porque a dúvida que ele tinha foi esclarecida. E a sua dúvida pode ser esclarecida nesta noite, se você deixar que o Espírito Santo haja no seu ser. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero que os irmãos leiam comigo.
esse versículo é uma chave para mim. Eu estou estudando muito sobre ele. Eu estou falando sobre o real sentido do Evangelho. Eu estou escrevendo um livro sobre o real sentido do Evangelho, baseado só nesse 1 Coríntios. Eu quero ler com os irmãos, para os irmãos entenderem. Versículo 10 vai dizer assim, ó: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Ô Sidney, você se conhece? Você sabe o momento que você está estressado, que você está feliz? Você sabe aquilo que te deixa feliz e aquilo que te deixa triste? Porque você conhece o seu interior. Aí que está o segredo. O Espírito de Deus conhece quem? Deus. Então por que não deixar quem conhece Deus trabalhar no nosso ser? Porque Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim, ó: Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Você quer ter paz? Deixa que o Espírito Santo te controle a partir desse momento. Deixou o Espírito Santo controlar. Espírito Santo, eu posso ir aqui? Condiz com a sua palavra? Espírito Santo, não. Então, opa, isso aqui não vai me dar paz, não vai me trazer vida, então não... Alessandra, o Sidney fez algo que te deixou triste. Mas Espírito Santo, eu preciso não ficar com esse sentimento de rancor. Como que eu faço? O Espírito Santo vai te falar. Ele te conhece, ele conhece a Deus, ele vai te dar a melhor solução. O Espírito Santo, por isso que os psicólogos acham que não tem cura, porque não conhecem. O melhor foi Jesus. E ainda, melhor ainda, foi o Espírito Santo que ele nos deu. Eles não conhecem ainda. Se eles conhecessem, nunca mais eles diriam essa besteira, que para mim é uma besteira. Teve depressão? Aleluia. Eu achei essa Bíblia e eu passei sozinha a ler. Eu pegava meus filhos, eu comia, mas eu me desejo. Eu tinha meus filhos todos domingos para a gente ler a Bíblia, discutir sobre os assuntos da Bíblia. E aí, mais tarde, um ano depois disso, eu comecei a ler a Bíblia, eu não passei a não precisar, a não ter mais a dependência. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe por que eu me emociono? Sabe por quê? Porque eu tive depressão. E o meu psicólogo se chama Espírito Santo. Porque eu sentava. Eu falei isso na minha igreja. E eu falo para os irmãos. Eu me sentava da mesma forma que eu ficava aqui assim, ó, lendo um livro de psicologia e não entendendo nada. E o Espírito Santo foi trabalhando na minha mente. Isso, aquilo. 8 meses, meu irmão. Sabe o que é 8 meses? Passando por o melhor psicólogo. Foi a melhor experiência que eu já tive. E não troca esse psicólogo por nada. Não estou falando que a psicologia não é importante. Por favor. Ela é importante. Se Deus deu conhecimento, ela é importante. Só que a essência para usar um psicólogo se chama Espírito Santo. Sabe? Eu fico feliz em ver casos assim. Porque eu sou fruto disso. E eu falo para você, o maior exemplo é Jesus. Eu preciso terminar, senão eu vou ficar passando da hora aqui. O maior exemplo é Jesus. E Jesus passou pelas piores dores que existem, as duas piores dores, que é a dor da traição e da rejeição. Alguém já passou por uma dessas dores? Não precisa levantar a mão.
sabe que dói. Às vezes a gente não consegue nem perdoar mais a pessoa. Mas Jesus mostrou. Porque os seus 2 amigos, um selou a morte de Cristo com um beijo. E o outro o negando 3 vezes. E mesmo assim, quando um que selou com um beijo, sabe o que Jesus falou? Amigo, que tu fizeste? Olha a inteligência emocional de Cristo. Ele era um homem, lembra? Ele não era Deus, ele era um homem. Com as mesmas dificuldades que eu e você passamos todos os dias. Ele disse, amigo, perdoando. Olha como estava brindado. Porque ele sabia que o exterior não tinha nada a ver com o interior. Ele amava Judas. Só que Judas, por não entender, o remorso tomou tanto o seu ser, que ele foi fazer o quê? Tirar a própria vida. E o outro amigo? Quando Pedro nega a 3ª vez, eu não vou lembrar o versículo, eu sou muito ruim de lembrar versículos e falar. Mas sabe que um dos versículos, se não me engano, é em Lucas. Vai falar? Quando Pedro diz, eu não o conheço, pela 3ª vez, o galo canta. Jesus, sendo surrado, ele olha para Pedro, assim, só olhando de longe. Quando Pedro olha Jesus, meu irmão, sabe o que Pedro fez? Foi chorar. Se Judas fosse chorar, meu irmão, se Judas fosse chorar, quantos não choram mais? Eu chorava diante do Espírito Santo, porque disse o Espírito Santo, porque eu chorava e dialogava com o Espírito Santo todo dia, todo dia eu chorava. Pedro foi fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu acho que não foi passar um filme na cabeça de Pedro. E quando eu andei pelas águas, e quando eu fui no monte, a vez de orar, fiquei dormindo. E quando ele fez a multiplicação do pão, e quando ele me chamou, só que Pedro foi chorar. Chora, pode chorar, irmão. Chora, que é bom. Mas chora na presença de quem entende. Eu vou passar da hora, oh meu Deus. E Pedro foi chorar. Sabe qual foi o resultado de Pedro? No 3º dia ele ressuscitou. Ele foi chamar quem primeiro? Avisa Pedro e os demais. Pedro entendeu. Sabe por que Pedro entendeu? Porque depois o mestre se ausentou. Depois ele ia voltar. Só que Pedro foi trabalhar. Ele diz, vou pescar. Quem com depressão vai pensar nos afazeres do dia a dia? Só que Pedro não estava curado ainda não. Jesus teve um particular quando ele voltou. Pedro, vem cá. Vamos ali. Vou tratar a sua área emocional. E no final, sabe o que acontece? Pedro entendeu. Não vou nem ler isso aqui. Pedro, ele entendeu o seu sentido de vida. Pedro já não tinha mais medo. Porque depois em Atos, quando Tiago foi morto, e ele seria o próximo, o anjo encontrou ele o quê? Descansando. Pedro já estava com a mente brindada, entendeu que tudo que era externo não tem nada a ver com o interno. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Só que se eu viver, eu vou fazer o reino. E Pedro virou um grande homem. Não é à toa que é citado muitas vezes na Bíblia. Errar, Pedro errou, como todos os homens. Como nós erramos todos os dias. Só que existe um que perdoa e outro que consola. Amém? E eu quero que você se levante nesta noite. Eu já encerrei. Fui fiel ao horário. 5 minutos. Eu deixei o Espírito Santo me usar. Eu ia muito na teoria, mas eu deixei o Espírito Santo. E eu quero que nesta noite você comece a pensar nas suas crises emocionais. Tudo aquilo que você tem medo. Tudo aquilo que te faz, às vezes, ficar inseguro sobre a vida. Todos os seus medos. Tudo aquilo que você... que é o seu fantasma emocional. Todos nós temos. Todos nós temos. O medo de Jesus é a não conseguir concluir. Mas mesmo assim, ele depositou sua esperança em... Eu preciso falar esse versículo. Eu
preciso falar esse versículo. Em Jeremias 15, 17, 5, vai dizer para a gente não confiar nos homens, mas sim em Deus. Já em Jeremias, não, desculpa, meus irmãos. É isso mesmo. Jeremias, é isso mesmo, 17:5, para a gente não confiar em homens, e sim em Deus. Mas, já em Jeremias 29:11, vai dizer assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar danos, planos de te dar-lhes esperança e um futuro. O seu futuro está na mão de Deus. Ele conhece o seu futuro. Então deposita todos os seus medos agora na mão dele. Conta para ele, dialoga com o Espírito Santo. Quem vai cantar? O Lucas vai cantar um hino. E em seguida a gente vai fazer uma oração. E eu quero que nessa oração você comece a dialogar com o Espírito Santo. Comece a falar para ele tudo aquilo que te perturba. Amém? Pode? Você vai cantar? Amém. Feche os seus olhos. Em sinal de reverência ao Senhor. Eu vou começar a orar. Pode deixar o fundo, irmão. Ah, não, mas deixa eu colocar a música, né? O hino, né? Eu quero que você comece a pensar nos seus problemas agora. E a partir desse momento, comece a dialogar com o Espírito Santo. Esqueça o seu irmão do lado. Esqueça que você está nesse local. É você e o Espírito Santo. Amém? Eu vou começar a orar. E você vai dialogar com o melhor psicólogo que existe. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo, bondoso eu te amo, amigo é eu te adoro, porque sei, Senhor, que Tu conheces o nosso interior. O Senhor é o melhor amigo, o Senhor é o conselheiro. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me ajudou. Se os nossos irmãos estão aqui hoje, é porque o Senhor tem ajudado. Santo Espírito, fala com corações nesta noite. Revela o sobrenatural. Santo Espírito, revela, Santo Espírito, o futuro. Mostra para eles que por mais que eles não entendam agora, é só confiar em Ti, confiar em Jesus, que morreu na cruz para nos dar salvação, direito de ter paz, uma vida completa, não só aqui, mas lá na eternidade. Santo Espírito de Deus, ajuda-nos nesta noite, ó Santo Espírito. Está aqui os teus servos dialogando contigo. Revela, Santo Espírito. Revela, Santo Espírito, nesta noite. Tu eu te estás peço. fraco e Eu não tenho nada. carregado. Os nossos irmãos não têm nada. Mas o Senhor tem. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor Deus nos deu o melhor, que foi Jesus Cristo. E hoje, nós temos o direito de entrar pelas portas. Nós temos o direito de ser livres. Porque o Senhor nos deu esse direito. E eu te agradeço, Santo Espírito. Eu te louvo. Eu te exalto a cada dia. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu te agradeço. Teus amigos te desprezam. Conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Comigo, em nome de Jesus. Disso prova quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Gozo em vida e no futuro.
alcançar. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar, vou ser bem breve. Eu gostaria de agradecer ao Mente de Campeão pela palestra. Uma coisa para complementar sobre o medo. O medo ele aparece mediante um sonho que você quer alcançar. O maior obstáculo para a gente chegar no nosso sonho é a gente se capacitar para aquilo acontecer. Então, é aí que o medo começa a trabalhar, porque você vê que você precisa se capacitar tanto, que isso acaba deixando o seu sonho distante de você. E é onde a gente se frustra e a gente esquece o nosso objetivo aqui na Terra, que é ser ferramenta de Deus. E mediante a isso, a nossa estrutura espiritual declina. E declina de uma certa forma que o diabo, com uma simples pedrinha, ele consegue derrubar a gente. Então, nessa noite, a gente tem que começar a se capacitar mais naquilo que a gente quer, entender o nosso propósito na terra e ser a alegria de Deus. E quando a gente se sentir fraco, é aí que a gente está forte, porque quando a gente está fraco, o nosso coração está quebrantado. E é aí a gente busca incessantemente. Então, que você saia nessa noite entendendo isso, para que nenhuma ferramenta do diabo venha te derrubar de uma maneira fácil. Eu queria agradecer muito, de verdade. As portas estão abertas. E hoje eu queria passar para o nosso querido pastor Márcio. E eu queria uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Quero pedir perdão pelo atraso. É porque a vigília ontem foi forte demais. E eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. E, como sempre, eu não consigo dormir logo. A gente fica meditando no que Deus falou. E acordei quase 4 horas da tarde. O Totti, pai. Falei o que já é 10 horas? Mas já era 4 horas da tarde. Então, mas peguei uma parte boa do final. E quero dizer para a igreja o que nós temos batido na tecla. A depressão, ela é a doença do século. Mas Jesus é a cura do milênio. Então, enquanto muitos dizem que a depressão ela é a doença do século, Jesus ela é a cura de milênio em milênio. Então, antes da depressão existir, Jesus já era. Antes de tudo acontecer na sua vida, Jesus já está no controle de tudo. Então, nós precisamos de entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. E confiar na sua palavra, confiar no seu amor, na sua misericórdia e na sua graça. E não deixar que Satanás roube a sua vida. Quando eu estou falando de vida, eu estou falando de vida em Cristo. Não deixe que o diabo roube a sua paz. Não deixe que o diabo roube a sua vida. Não deixe que o diabo roube a sua alegria. A Bíblia diz assim: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Quero agradecer a vida dos jovens que estiveram aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos que os irmãos voltem em uma outra oportunidade. Um agendamento mais longo, uma coisa mais divulgada. Amém? Para que não só os jovens, mas que toda a igreja participe. Que Deus abençoe a todos. Só lembrando que amanhã, às 9 horas, temos escola bíblica. E à noite, às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, nós entramos, ó Deus, em oração na tua presença para te agradecer, para te louvar, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, ó Deus, pela vida dos teus filhos, que se dispuseram, ó Deus, nesta noite em estar, meu Pai, ministrando a tua palavra aos corações da tua igreja, aos nossos corações. Que o Senhor continue capacitando, ajudando, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, levantando a vida dos teus filhos como instrumento, ó Pai querido, aleluia, de proclamação da tua palavra. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabemos, ó Deus, que somente através da verdade do Evangelho é que temos libertação do pecado, é que temos libertação de doenças. Doenças muitas das vezes, ó Pai querido, mental. Doenças, ó Deus, muitas das vezes, ó Pai querido, psicológica. Senhor, mas que nesta noite, ó Pai, as tuas mãos estejam estendidas, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre a tua eleita, sobre aquela, Pai querido, que o Senhor se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, nesta hora também apresentamos, ó Pai, este banquete, ó Deus, que as tuas filhas, ó Pai querido, se dispuseram, ó Pai, e prepararam, ó Deus, para que a tua igreja se alimente. Abençoe esse alimento, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Seja, ó Pai querido, não só com a igreja Naiote, mas com a igreja de cada um dos nossos irmãos, Pai. Abre as portas da salvação, Pai. Entra com propósito de libertação em nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, meu Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, de hoje para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Espera aí que eu já acho que... Irmãos, rapidinho, antes de vocês, os comes e bebes serão servidos no lugar, em primeiro lugar. Acho que cada um está recebendo um papel aí, um pedacinho de papel. A ideia é o seguinte: eu queria que os irmãos dessem alguma sugestão de um próximo tema para os próximos estudos. E se tiver alguma pergunta para os nossos ministrantes, vocês podem fazer nesse papel também. Se tiver algum elogio, alguma crítica, também pode passar nesse mesmo papel e depois entregar para mim, ok? Por favor. Então, se tiver alguma sugestão para um próximo tema, escreve separado do que os irmãos iriam entregar perguntas ou elogios para os irmãos que ministraram, amém? Nós temos um material aí fora que os irmãos que vieram ministrar essas palestras não nos cobrou nada. Isso é um milagre de Deus, né? Geralmente os irmãos que palestram querem receber alguma coisa em troca. Ele tem um material